Bênçãos dos meus mais velhos e dos meus mais novos. Me chamo Pai Rodrigo de Yansan, sou do Ilhéachel Joiá, sou filho de Oiá e Obaluaê, sou nascido, criado e residente da cidade de Jacareí, interior paulista. Venho através dessa plataforma virtual apresentar um pouco da minha história religiosa e humana, como eu cheguei, como eu caminhei e aonde eu cheguei e continuo caminhando dentro dessa trajetória de fé para com os orixás. Vou começar falando da minha vida humana, como eu conheci o candomblé, como eu conheci os orixás. Como bom filho de Yansan, algumas tempestades vieram na minha vida primeiro e tudo serviu como aprendizado, né? E dentro dessas tempestades, dentro da minha adolescência para a fase adulta, de uma forma muito precoce, eu me encontrei em situação de rua, né? E por esse motivo, um dia estava no litoral norte, que é próximo à minha cidade natal, morando na rua, né? E eu venho de um sincretismo cristão, então eu nunca ouvi falar de orixá, de umbanda, quimbanda, candomblé, de nada. Mas foi lá que eu conheci a minha religiosidade e a minha fé. A primeira orixá que eu conheci na minha vida foi o orixá Iemanjá. Foi assim. Estava eu um dia em situação de rua, num tempo muito frio naquela época no litoral, e morando na rua, a minha forma de sobrevivência era pedindo alimento às pessoas, ou até mesmo fazendo algum tipo de favor, carregando algumas coisas para as pessoas, para poder ganhar um trocado, para poder se alimentar. Enfim, devido a essas amarguras da vida, eu um dia me encontrei sentado numa das praias que tem nessa cidade do litoral, e eu vi uma mulher fazendo uma oferenda nos pés de uma imagem da orixá Iemanjá. Para mim, que não tinha conhecimento sobre esta cultura daquela época, achava que aquela imagem era uma Nossa Senhora da Igreja Católica, porque eu não sabia, de fato mesmo, o que era orixá. Enfim, eu naquele dia fazia praticamente quase 2 dias que eu não me alimentava. Eu só estava à base de água e de alguns restos de refrigerante que eu encontrava jogado pelos turistas na praia. E era uma época de frio, então naquela época tinha muito pouco turista na cidade, né? E é assim que eu ia lutando para sobreviver. Nisso, encontrei essa senhora fazendo uma entrega, né, uma oferenda nos pés dessa imagem, e ela colocava flores, velas, perfumes, pentes e alguns objetos a mais. Aí eu fiquei curioso com aquela situação toda, resolvi perguntar a essa senhora por que ela estava ofertando essas coisas naquela imagem. Aí ela falou que ela tinha recebido uma graça. No que ela me disse aquilo, eu parei e pensei, nossa, é interessante, porque graça causada para mim vem da fé que eu fui criado, né? Eu acreditava que só dentro da fé que eu fui criado que existia, né, o milagre, mas não. Daquele dia em diante eu entendi que o orixá também faz milagres em nossa vida. Mas, antes de chegar à parte bonita da história, do que aconteceu depois de eu ter encontrado essa mulher fazendo oferenda, queria colocar uma observação de uma outra pauta que também aconteceu no mar, que já entra a minha pombogira, que é a Maria Farrapo das Almas. Estava com muita fome, também numa época de chuva e de frio, nessa cidade do litoral, onde eu habitava, né? E eu não aguentava mais,
Eu estava muita fome, muita sede, e eu estava extremamente debilitado já por falta de alimentação mesmo. Por esse motivo, eu me encontrei num momento de chuva, debaixo de um toldo, na frente de uma loja onde na época eu fiquei para me esconder da chuva, né? Nisso, eu fui pedir alimento na frente de um restaurante que tinha na cidade na época. E lembro nitidamente que um casal tinha saído para fora, eles estavam comendo uma pizza. Quando eles saíram para fora com essa caixa de pizza, eles me deram a caixa. E eu agradeci a Deus e a tudo que existisse de bom naquela hora, porque eu sabia que eu ia matar a minha fome, isso eu pingando de molhado. Nisso, na hora que eu abri a caixa, só tinha uns restos, que eram menos do que a borda da pizza. Aquilo para mim me matou mais ainda por dentro. Mas, nesse mesmo tempo, eu virei para um lado desolado, com muita fome, muita sede, tomando muita chuva, apavorado, saber o que eu ia comer naquele dia, porque eu estava já, que eu não aguentava nem andar mais de fraqueza. Quando eu fui andando, saindo de perto desse restaurante, eu olhei para o lado e vi uma mulher muito bonita, branca, dos cabelos castanhos escuros, bem magra, num vestido muito florido, vindo debaixo da chuva. Linda, com vestidão florido, com joias, com pulseiras. E eu achei aquilo até meio maluco, porque o que essa mulher doida está fazendo na chuva, né? Me questionei, mas também não me importei. Ela segurou a minha mão e ela falou assim: você não vai passar mais fome, eu vou cuidar de você. Aí eu olhei e disse: nossa, que mulher mais doida, né? Mas eu falei: muito obrigado. Só que ela não tinha nada na mão. Nisso veio um homem com um carro dirigindo. Ele se encantou com a beleza dela e convidou ela para alguma coisa, para o café, sei lá o que ele falou para ela. Aí ela falou que ela só iria sair com ele se ele me desse algum tipo de alimento, que era para ele entrar naquele restaurante e comprar a melhor comida, a melhor bebida para matar a minha fome. Nisso, ele desceu do carro, foi lá comprar as coisas para me comer. Quando ele voltou, tanto eu como ele olhamos, essa mulher tinha desaparecido no meio da chuva. E todo mundo ficou sem entender o que é que de fato aconteceu. Então eu acredito, na época também não tinha entendimento espiritual, mas hoje eu sei que era a minha pombogira intercedendo por mim. Antes desse acontecimento, de eu conhecer essa mulher na frente do mar, eu passei por N dilúvios, né, de situação de rua. Teve um tempo que eu desencadeei uma pneumonia de tanta chuva, que foi numa época fria, foi tudo ao mesmo tempo. Algumas semanas ou um mês antes, eu tomei muita chuva e eu me abrigava num quiosque abandonado. E nesse quiosque abandonado, devido ao frio e ao tempo de chuva, não só eu, como várias outras pessoas usavam ele para se esconder do frio e da chuva. Nisso tinha muitas pessoas viciadas em drogas, tinha pessoas alcoólatras, de todas as formas possíveis, e usavam esse espaço para poder se esconder do frio e da chuva. Nisso, conforme eu tomei muita chuva, eu desencadeei uma pneumonia muito forte. Eu estava já bem debilitado por não me alimentar bem doente. E eu tive algumas visões. Eu não sei, naquela época eu achava que era uma alucinação, né? Porque eu não tinha entendimento de espiritualidade, então eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu avistei um homem negro, do cabelo todo cacheado, ele dando a mão para mim, querendo me abraçar, alguma coisa nesse sentido, e eu não sabia se aquilo era real ou se era uma coisa da minha cabeça. Porque eu estava chovendo muito era do entardecer para a noite. Nesse entardecer para a noite eu fui ficando pior. Aí quando eu acredito que devia ser umas 6 horas da tarde, eu vi esse homem, ele me chamando, e ele falando para mim: eu vou cuidar de você. E eu achava aquilo coisa de gente doida, né?
Mas, na verdade, já era a primeira apresentação das minhas entidades, que é o meu marujo, que é o seu Martim Pescador. Aí, milagrosamente, apareceram 3 pessoas, que eram 2 homens e uma mulher, totalmente deturpados de drogas, né, bem alucinados mesmo, mas com um coração enorme. Eles viram a minha situação, que eu estava tremendo, queimando em febre, passando muito mal. Eles foram buscar ajuda da forma que eles puderam. Eles correram a cidade, não sei que forma eles conseguiram, mas a forma para mim não importa. Não importa a atitude deles. Me levaram remédio, me levaram comida, cuidaram de mim até eu melhorar, e eu com muita fé. Ao amanhecer do dia eu melhorei um pouco melhor. Eles continuaram me alimentando. Quando foi para anoitecer no outro dia, eles foram embora e eu nunca mais vi essas pessoas. E sou muito grato a eles, mesmo não saber quem são. Para mim foi um dos primeiros milagres, que foi do meu marujo, do seu Martim Pescador. Bom, voltando à história de Iemanjá agora. Aí a mulher estava lá fazendo as oferendas dela, e para questionar o porquê que ela estava ofertando aquelas coisas, ela disse que tinha recebido uma graça, né? Como eu tinha dito lá no início desse vídeo. Ela olhou para mim, eu fiquei abismado com aquilo. Aí eu pensei, bom, se Nossa Senhora em Iemanjá, porque era assim que eu reconhecia a orixá Iemanjá, porque eu não sabia nem o que era Iemanjá. Então eu achava que para mim era uma santa católica. Porque naquela época eu era muito novo, eu era muito jovem, eu tinha 14 para 15 anos, eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha saber nenhum, eu não tinha muito menos conhecimento sobre a religiosidade africana, com os orixás africanos. Porque essa história aconteceu há 25 anos atrás, Então a falta de conhecimento naquela época era muito grande, era muito vasta. Não existia essa mídia toda, não existiam as plataformas virtuais, não existia um campo de informação maior, Mas então, passando-se esse momento que essa mulher se retirou dessa oferenda, ela virou as costas e eu pensei comigo, bom, se ela fez um milagre na vida dessa mulher, por que ela não pode fazer na minha? E eu já me encontrava devastado, psicologicamente, devastado fisicamente, porque não se alimentava dias, só tomava água. Eu peguei simplesmente, esperei ela virar as costas, esperei o tempo melhorar um pouco, fui lá, peguei tudo que ela fez, eu imitei ela. As florzinhas que ela colocou lá, peguei um pouco, passei na minha cabeça, no meu ori, joguei no mar. Bati paó, que naquela época para mim era palma, porque eu não sabia nem o significado do que é paó. Peguei, bati a minha palma, o meu paó, igualzinho a mulher fez. Eu fui lá, apaguei as velas que ela tinha acendido, acendi de novo e fiz o meu pedido. Falei, olha, Nossa Senhora Iemanjá, que era assim que eu reconhecia Iemanjá naquela época. Olha, Nossa Senhora Iemanjá, eu não aguento mais passar fome. Eu não mereço estar passando por isso, porque eu nem sei por que eu me encontro nessa situação. A senhora trouxe uma graça alcançada para essa mulher, me abençoa também. Eu não quero ficar rico, eu não quero nada, eu só quero um prato de comida, porque faz dias que eu não sei o que é se alimentar. E tudo bem, fiz esse pedido para ela e fui embora. E como eu andava todos os dias batendo em vários quiosques, parando turistas ou olhando para alguns turistas para ver se sobrava alguma coisa, eu fui direto num quiosque de uma senhora, que o nome dela se chama Glória, Dona Glória. Nunca vou esquecer dela, ela já é falecida há muito tempo, eu já sei disso, mas essa mulher foi uma pessoa incrível na minha vida. Essa Dona Glória, ela já era acostumada comigo, porque todo dia eu ia lá para ver se tinha algum resto de comida, ou se ela podia me dar um pão, um lanche, alguma coisa. Aí eu saí de lá, depois que eu fiz os meus pedidos, fui direto falar com a Dona Glória para ver se tinha alguma coisa lá para me alimentar.
mesmo sabendo que aquele dia estava muito fraco, porque estava época de frio, época de chuva, não tem movimento em cidade litorânea, né? Ainda mais numa época antiga, 25 anos atrás, não era tão frequente assim, como é hoje a cidade, né? E tudo bem, fui lá. Chegou lá, ela sempre com dó de mim, ela me ofertou o que ela tinha lá, né? Um pão, alguma coisa. Aí não deu um rompante na cabeça dela, ela olhou pra minha cara, ela pegou e falou: seu filho, se eu te fazer uma proposta, você aceita? Eu falei: qualquer uma. Pra quem tá morando na rua, com o que der lucro, né? Ela perguntou pra mim se eu tinha coragem ou se eu sabia fazer faxina, limpeza. Eu falei: sei, claro que sei, faço muito bem, por sinal. Ela falou assim: vamos fazer assim, eu quero te ajudar, eu não quero mais ver você vivendo da forma que você vive. Por quê? Ela achava estranho, porque eu vivi situação de rua, mas eu não vivi literalmente como as pessoas têm a visibilidade. Eu não andava suja, eu não andava mal vestido. Por quê? Sempre procurei lugares para me dar algum suporte. Sempre procurei portas de igrejas para cortar cabelo gratuitamente. Por sinal, morando na rua, conheci vários terreiros de Umbanda sem saber que eram terreiros, porque eu não sabia o que era aquilo, o que era aquela religião. Mas eram pessoas que faziam doações de roupas, de tênis, cortavam cabelos de 15 em 15 dias de graça. Sou muito grato ao povo da Umbanda, que eu conheci também por isso. E nisso, então, eu não andava igual um mendigo mesmo, uma pessoa totalmente abandonada, vulnerável, né? Eu procurei sempre me vestir muito bem, andar muito bem, sempre tive uma dicção muito plausível, porque também tive uma boa criação pela minha mãe que me criou. Então, essa Dona Glória, ela achava interessante eu sempre estar muito com o cabelo cortado, eu sempre estar bem trajado, eu sempre ter uma dicção verbal muito acentuada. E ela me deu essa credibilidade de confiança de limpar o quiosque dela. O que ela fez? Quando deu umas 7 horas da noite, ela me trancou dentro desse quiosque e falou: olha, filho, eu confio em você, mas o meu marido, ele é muito receoso, então a gente vai deixar você fechado. Quando for umas 7 horas da manhã do outro dia, nós vamos retornar e vamos ver o que aconteceu. Eu falei: tudo bem? Claramente, eu já entendi naquela hora que era um milagre que eu tinha pedido para Nossa Senhora Iemanjá, que é a Orixá Iemanjá. Iemanjá é uma grande mãe mesmo, né? Aí eu peguei e falei: o milagre aconteceu, agora eu preciso me esforçar para que tudo corra melhor. Nisso, ela me trancou conforme o combinado, eu peguei, trabalhei, dei meu nome, fiz tudo que eu pude fazer. Quando amanheceu o outro dia, ela chegou com o esposo dela para me tirar de dentro do quiosque e ela ficou sem palavras, o marido dela também, e eu sem entender o porquê que eles ficaram tão catatônicos com aquela situação. Aí eu peguei: o que está acontecendo? Fiz alguma coisa errada? Ela falou assim: olha, eu só acredito que foi você que limpou, porque você estava preso aí dentro praticamente, que nós deixamos você trancado. Eu falei: mas por que vocês estão me dizendo isso? Porque eu fiz a minha parte. Ela falou: eu vou te dar um dinheiro. Eu dei o meu sangue, porque eu não queria mais viver na rua, eu não queria mais passar necessidade. Daquele dia em diante, nunca mais eu vivi na rua, eu nunca mais passei dificuldade. Nunca mais. Por quê? Agora vou começar a contar a outra parte da minha vida. De em diante, eu fiquei sendo uma pessoa muito requisitada para limpeza. Desse dia em diante, naquela época, 25 anos atrás, R$30 era muito dinheiro, não é como, né, os tempos de agora. E ela tinha me dado R$30. Desses R$30, ela pegou, eu automaticamente, a primeira coisa que eu fiz foi pagar uma pousada para me dormir, porque eu não queria mais ficar no relento, né? Eu fui dormir numa pousada, tomar um banho quente, dormir numa cama, assistir uma televisão, né? Comer
tomar um café, que era o direito que tinha dentro da pousada. Só que daí eu não tinha entendido ainda que a coisa tinha mudado pro resto da vida. Até então, eu saí todo feliz, achando que pelo menos um dia eu vou dormir numa pousada. Nisso, à tarde, eu retornei lá no quiosque para agradecer novamente, super feliz. Fui mostrar para ela a comprinha que eu tinha feito com aquele dinheiro, porque naquela época, R$10 você comprava muita coisa. Então eu tinha comprado shampoo, eu tinha comprado bolacha, eu tinha comprado sabonete, escova de dente. Eu fui lá mostrar para ela a minha alegria em forma de gratidão pelo que ela me fez. Aí, sabe, aí o que aconteceu? Ela foi informar os outros quiosqueiros que um rapaz que ela tinha conhecido fez tal coisa no quiosque dela, que ela deixou o quiosque de um jeito, quando ela chegou o quiosque dela estava brilhando. E todo mundo ficou feliz. Aí, naquela mesma hora ela falou assim, quer trabalhar hoje? Eu falei, agora. De novo eu fiquei em outro quiosque. E assim foi sucessivamente. Quando eu dei por mim, já fazia mais de 15 dias que eu já estava trabalhando, ganhando R$30 por dia. Na época R$30 era um belo de um dinheiro. Já não dormia mais na rua. Daí todo dia já tinha o dinheiro da pousada, do café, do almoço, das minhas bobeiras, né? De um Toddy, de uma bolacha, por aí vai. Quando chegou lá pelo 14º, 15º dia, um dos quiosqueiros me fez uma proposta. Se eu cuidasse do quiosque dele toda noite, ele me daria uma morada. Daria sim, né? Ele deixaria eu morar numa casa que ele tinha, que ele era uma edícula, que ficava no fundo de uma casa que ele alugava para turistas. Eu automaticamente aceitei, claro. Nisso, a dona Glória se juntou com esse rapaz, que agora infelizmente não lembro o nome dele. Eles se uniram com todos aqueles cascos que eu fazia faxina. E quando eu fui lá para a edícula, eu não precisei comprar exatamente nada. Eu simplesmente ganhei tudo. Tudo, de lençol a tudo. E eu já tinha minha casa, eu já estava empregado, eu já não era mais morador de rua e minha vida só prosperou. Só caminhou para frente. E vida que seguiu, né? Essa é uma das partes da minha história, qual eu conheci as minhas primeiras religiosidades de uma forma mais simplória, porque eu ainda não tinha conhecimento, mas eu já sabia que a irmã já foi a primeira que cuidou de mim, né? Foi uma grande mãe que zelou pela minha vida. A minha pombogira que tinha aparecido para mim, mas na época eu não tinha entendimento, e o meu marujo, seu Martim Pescador. Essa é a primeira parte da minha história.